1º de setembro de 2014. Ricardo Gareca não resiste a mais uma derrota e é demitido do Palmeiras. Corinthians comemora primeiro aniversário em casa, mas fica no empate com o Fluminense. São Paulo esbarra no Figueirense e perde chance de ficar na vice-liderança. Quem ri à toa é o Cruzeiro. Raposa vence mais uma e aumenta a vantagem na ponta da tabela. Botafogo bate o Santos e respira. Flamengo vence a 5ª seguida e chega à 9ª posição. E ainda, os gols pelos principais campeonatos europeus e a seleção brasileira reunida para o primeiro amistoso sob o comando de Dunga. Ótima noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje o programa estreia Casa Nova. Pois é, olha só que lindo ficou o nosso novo cenário. Muito bonito, né? Um belo trabalho realizado em equipe, com muito carinho pelo Departamento de Computação Gráfica, gerenciado aí pelo Richeri Pazetti, a equipe do cenário, da cenografia, o nosso Departamento de Esportes. Parabéns a todos, está tudo muito bonito, a superintendência, os câmeras, todo mundo vindo trabalhar aqui de sabadão, muito legal. Celso Cardoso, gostou do novo cenário? Bom estar de volta depois das férias. Eu ia falar disso depois. Pois é, mas tudo bem. É a minha primeira, né, participação de volta das férias e já com um cenário novo, sem dúvida alguma, muito bacana. Um belo retorno, bom retornar assim. Gostou, Flávio Prado? Claro, nossa, futurista, né? Tá confortável aí? Opa, tô me sentindo numa nave. Muito legal. E olha, gente, tudo isso é para você que está em casa, viu? Você que nos prestigia, você que nos acompanha há tantos anos, tudo isso é para você. Muito obrigada pelo seu carinho, também através das redes sociais. Bom, vamos falar de futebol? Ricardo Gareca não é mais técnico do Palmeiras. Hasta la vista, Gareca. O treinador não resistiu à sequência de maus resultados e foi demitido no início da tarde de hoje pela diretoria palmeirense. Felipe Esboril esteve no Pacaembu no sábado para acompanhar a partida com o Internacional, a última do treinador argentino à frente do clube. Precisando se ver livre de vez da zona de rebaixamento, o técnico Ricardo Gareca escalou o Palmeiras para frente, com apenas um volante e o apoio do torcedor. Eu acho que o time como o Inter, que ataca também, a gente não pode só se recuar, a gente tem que atacar mesmo. Eu concordo com o Gareca, confio. Essa é a hora, né, mano? É porque a gente tem que sair dessa situação e esse é o jogo, mano. Esse é o jogo. Você também acha isso? Lógico, tem que ir pra cima, né? Tem que encarar a boca dos gaúchos aqui dentro, aqui, ó. Não podemos deixar passar essa oportunidade, não. Vamos pra cima, Gareca. O problema é que a zaga do Verdão bobeou e o goleiro Fábio demorou para sair do gol. Jorge Henrique aproveitou e abriu o placar. Uma jogada ensaiada, trabalhada no Beira-Rio, o Moura dando a casquinha. E graças a Deus aí consegui antecipar o goleiro chegar antes do goleiro. Você que jogou no rival do Palmeiras, como é que é ver o Palmeiras nessa situação? Para mim é ótimo, fico feliz, até porque nós jogadores sabemos atirar proveito dos descontroles dele e conseguimos aí um grande resultado que me deixa aí perto do líder. Jogo truncado, nervoso, cheio de faltas. O desespero começou a tomar conta dos jogadores e de quem estava assistindo ao jogo. Essas torcedoras não acreditavam no que estavam vendo. O juiz apitou, o jogo terminou, vitória do Internacional. A verdade é que o torcedor do Palmeiras está se sentindo preso, sem poder fazer absolutamente nada. Não pode nem impedir que o Palmeiras continue a caminhar a passos largos, rumo à segunda divisão. Até onde a sua paciência vai com o Palmeiras? Esta é uma possibilidade única para mim. Eu não quero sair assim desta maneira. Dirigir em Brasil, dirigir ao Palmeiras, es de lo mejor que me pasó en mi carrera deportiva. Pido que sigan confiando en los jugadores y que sigan confiando en nos, en el comando técnico y en la directoría, porque juntos vamos a sacar al Palmeiras de esta situación. Bom, surpreendente até a demissão do Gareca. Claro que os números não são favoráveis. Em condições normais no futebol brasileiro, não tem por que se surpreender.
Só que a diretoria do Palmeiras estava falando em bancar uma filosofia, um trabalho. Contratou vários nomes, estrangeiros inclusive, que foram indicados, que foram pedidos pelo Gareca. E de repente você vê esse trabalho amputado, né, cortado no começo. Eu imagino que, apesar da situação incômoda do Palmeiras, com o tempo esse time ia engrenar. E acho que isso passava pelo trabalho do Gareca. Ora se reclama porque o técnico é defensivo demais. Ora reclama, no caso do Gareca, que ele é ofensivo demais. Poxa vida, sabe, é uma questão de tempo. Lamento muito a postura do Palmeiras, que não teve coragem de bancar esse trabalho. Apesar do discurso, o discurso sempre foi: não, vamos dar o respaldo necessário, o Gareca é o nosso treinador. E de repente vem a notícia surpreendente, pelo que nós acompanhamos até aqui, Flávio. Estava de férias, mas estava lendo tudo o que estava acontecendo e me pegou de surpresa, sem dúvida, essa demissão do Gareca. Para mim, algo precipitado e equivocado. Bom, nenhum técnico de nenhum lugar do mundo faz um trabalho em 10, 12, 15 jogos, se tanto. Mas ainda se o cara vier do exterior, se o cara tiver que se adaptar. O Palmeiras não sabia que ele teria que fazer um período de adaptação. O Palmeiras não sabia que havia uma limitação financeira. O Palmeiras não tinha uma filosofia a se apostar. E até acredito que essa seja uma filosofia real. O problema, a palavra correta foi usada agora por você, Celso. Coragem. Nós estamos vivendo uma época de eleição no Palmeiras. E, obviamente, o futebol no Brasil é de um amadorismo terrível. As pessoas reclamam por total desconhecimento, não tem noção, não sabe, não conhece uma palavra chamada gestão. Gestão. Então, não sabe o que é uma gestão de futebol. E entendem que as coisas acontecem do nada. E ficam apostando, por exemplo, que porque o Luxemburgo em 5 jogos ganhou 5 partidas do Flamengo, que isso possa acontecer com os outros também. Erro total, mas havia até ameaça de morte para diretores do Palmeiras atual. Então, realmente, talvez o futebol brasileiro não mereça coisa diferente. Tem que seguir desse jeito. É isso que as pessoas querem. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.net é a seguinte: a diretoria do Palmeiras acertou em demitir o técnico Ricardo Gareca? Sim ou não? Acesse o site e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. Os meninos já deram a opinião deles. Vamos agora direto para a Academia de Futebol na Barra Funda, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Aê, boa noite, Silvestre, para você. O Palmeiras já se pronunciou sobre a demissão do Ricardo Gareca? Sim, senhora Michele, boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Por aí o estúdio tá lindo, mas aqui no Palmeiras a coisa tá feia. O Gareca, depois de curtir uma folga de domingo na Argentina, voltou hoje para ser comunicado da demissão dele do comando técnico do Palmeiras. Chegou na academia por volta das 3 da tarde, conversou com a diretoria, logo em seguida se despediu dos jogadores, de alguns funcionários do clube e rapidamente conversou com alguns colegas na calçada em frente ao CT do Palmeiras. Disse que gostaria de ter continuado, que teria força para fazer esse Palmeiras reagir no Campeonato Brasileiro, principalmente já que o Palmeiras está beirando a zona do rebaixamento. Pede desculpas à torcida pelo péssimo retrospecto e agradece ao torcedor do Verdão, que teve muita paciência com o trabalho dele, Gareca, até esse momento. Vamos ao resumo do dia, momentos antes do anúncio oficial da demissão do técnico do Palmeiras. Não é só a grama de um dos campos da academia que é cortada. Tem gente de saída e também não é esse funcionário desconhecido do Palmeiras. Por volta das 3h30 da tarde dessa segunda-feira, após reunião com a cúpula palestrina, a assessoria de imprensa já confirmava a demissão do técnico Ricardo Gareca e seus pares, um auxiliar e um preparador físico. O argentino acumulou muitos fracassos. Em 13 jogos, obteve apenas 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, a última sábado no Pacaembu, diante do Internacional. O Verdão só não voltou para a zona do rebaixamento porque a rodada desse fim de semana foi, digamos, perfeita para o Alviverde, exceto pelo próprio desempenho. Dorival Júnior, um dos cotados antes da vinda de Gareca, pode ser o próximo professor no comando da equipe, que por enquanto fica sob a supervisão de Alberto Valentim, integrante fixo da atual comissão técnica. A crise do Palmeiras é reflexo
de um clube centenário, gigante, vitorioso, mas que parece preso à procura de libertação. E no cair da noite, na penumbra, quem apareceu aqui na sala de imprensa da Academia de Futebol foi o presidente Paulo Nobre, que comentou a demissão do Ricardo Gareca e saiu pela tangente ao ser questionado sobre o futuro técnico do Verdão. Bom, os resultados não aconteceram, isso é fato. Quando nós trouxemos o Gareca, ou da mesma maneira quando nós renovamos com o Kleina, porque o Kleina podia não ser o meu técnico quando eu assumi a presidência, mas uma vez que eu renovando com ele, ele passou a ser meu técnico. Tanto o Kleina como o Gareca, quando nós fizemos contrato com esses dois técnicos, nós visamos o que imaginávamos ser o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Gareca é um excelente técnico, o currículo dele já diz isso, muito vitorioso na Argentina, e nós estávamos convictos que estávamos trazendo o melhor para o Palmeiras. Agora, presidente, qual é o perfil do novo comandante? E mais, o Dorival Júnior é o favorito? Bom, da mesma maneira que eu trato a contratação de um jogador, eu vou tratar também a contratação de um técnico. O nosso técnico hoje é o Alberto Valentim, que vai assumir interinamente o time, até eventualmente a contratação de um outro treinador. Um treinador, como é que eu imagino? Um treinador sério, trabalhador, que se identifique com o clube. Foi uma decisão do presidente, houve consenso com a diretoria, teve pressão de conselheiros, e cadê o Brunoro? Vamos lá. Pressão no Palmeiras é uma constante. Eu lembro que vocês me perguntaram no dia que eu ganhei a eleição, quando que eu imaginava que começaria a pressão, e eu disse categoricamente, amanhã. A pressão, isso é uma constante. Então, essa diretoria não trabalha sob pressão. A gente toma as atitudes que nós achamos corretas e o que pode ser melhor para o Palmeiras. Essa foi uma atitude de consenso de quem está à frente do futebol, conversando com os nossos pares. E o Brunoro hoje está com a saída do Marcelo Gianúbilo. Eu pedi que ele se encarregasse do marketing e que ele reestruturasse o marketing de uma maneira que nós gostaríamos que o marketing ficasse. Claramente o Brunoro está colocado, foi posto para escanteio nesse processo futebolístico do Palmeiras. Já não havia participado das negociações que não deram certo com o Ronaldinho Gaúcho e agora também não participa desse processo da demissão e tampouco da contratação de um novo técnico para o Palmeiras. O Palmeiras que volta a campo amanhã, treinando aqui na academia de tarde, treino aberto à imprensa, visando o jogo de quinta-feira, a Copa do Brasil, partida da volta com o Atlético Mineiro em Minas. Perdeu o primeiro no Pacaembu na ida de oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0. Precisa ganhar por 2-0 para seguir vivo na Copa do Brasil. E pensa também no final de semana, quando entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, contando provavelmente com os retornos de Wendel, recuperado de dores musculares, do zagueiro Tóbio e também do atacante Henrique, que cumpriram a suspensão automática. Michele Janela. Obrigada, Alexandre Silvestre. Pois é, Celso Cardoso, a situação está lamentável. É triste, porque o Palmeiras joga fora boa parte do tempo. Quer dizer, esses 18 jogos, esse trabalho... Né? Não, são jogadores do Palmeiras, mas claro que muda. Uma coisa é você chegar indicado por um treinador, ainda mais jogador estrangeiro, e de repente você tem uma nova filosofia implantada, um novo sistema de trabalho. Quer dizer, tudo que o Palmeiras fez até agora foi jogado no lixo. Vem Dorival, seja lá quem for, pode de repente começar a vencer. Mas o mesmo poderia acontecer com o Gareca. E acho que seria muito mais fácil e muito mais tranquilo com a permanência do Gareca do que chamando um novo treinador. Falava que tem que fazer todo um novo trabalho. Bom, me tranquiliza de uma certa forma saber que o Brunoro está fora disso. Porque o Brunoro é o cara que pensa, é o cara que conhece futebol e conhece gestão. E não foi uma atitude profissional, foi uma atitude totalmente amadora. Eu fico muito feliz que o Brunoro esteja fora disso, porque realmente é uma coisa para você mudar conceito, né? Você tem que ter um projeto de trabalho, acreditar no projeto de trabalho. O que não quer dizer que vai piorar ou vai melhorar, você tem que dar um tempo. Se você traz um treinador de fora e depois de 13 jogos você chega à conclusão que ele não serve, é sinal que quem não servia era você para ter escolhido o treinador.
Bom, agora vamos falar de uma coisa boa? A nossa Gazeta está de cara nova na internet. Pensando em você que sempre nos acompanha, nós lançamos um novo site muito mais dinâmico e fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br e escolha o seu programa favorito no menu. Você também pode assistir aos vídeos separados pelos assuntos que mais gosta, como beleza, saúde, esportes, notícias e muito mais. Além disso, pelo site, você acompanha toda a nossa programação ao vivo e em alta definição de qualquer lugar do mundo. tvgazeta.com.br. Acesse agora mesmo e divirta-se. Bom, parabéns ao Corinthians, né, que hoje completa 104 anos de existência. Neste domingo, os corintianos comemoraram pela primeira vez o aniversário na nova casa no duelo contra o Fluminense. Mas, no fim dos 90 minutos, a torcida que compareceu em bom número não voltou tão feliz para casa. 35 mil torcedores, maior público presente na Arena Corinthians desde a Copa do Mundo. O objetivo, ver o Timão voltar a vencer depois de 2 derrotas seguidas e se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Se jogar um pouquinho mais de bola e parar de perder ponto precioso dentro de casa, dá para chegar. Porque Inter e Cruzeiro ganharam ontem, né, cara? Tem que ganhar hoje de qualquer jeito. A vitória hoje é obrigação. Obrigação para um time que tem se mostrado nervoso em campo. Faltando 4 meses para o fim do ano, o Corinthians já igualou o número de 6 expulsões ocorridas em 2012 e 2013. Acredito também que a arbitragem também está prejudicando um pouco, o time está nervoso, o mano fica nervoso, a torcida fica nervosa. Mas, diferente dos últimos jogos, o Corinthians não entrou com a mesma pilha e foi apático diante de um Fluminense superior no primeiro tempo. Até mesmo o Mano Menezes estava mais calmo do que o usual. Enquanto Cristóvão Borges ficou o tempo todo na beira do gramado, o treinador corintiano poucas vezes saiu do banco de reservas. O Fluminense se aproveitou e abriu o placar. Wagner foi derrubado na área por Gil. Fred bateu o pênalti com categoria e fez 1-0. Resultado que colocava o tricolor no G4 no lugar do Corinthians. A aposta para reagir foi colocar Renato Augusto no lugar de Lodeiro. A mudança fez o Corinthians melhorar, mas não parecia ter sido o suficiente. Fred, de cabeça, teve a chance de matar o jogo, mas Cássio salvou. Foi quando Renato Augusto resolveu decidir. Foi na jogada individual dele que Romarinho empatou o jogo. Eu ajudei, mas a equipe mudou isso, né? O seu jeito de jogar também. Então eu acabei vindo junto com o trem, né? O trem andou um pouquinho mais e eu fui junto. Depois do empate, foram 17 minutos de pressão. Renato Augusto chutou com perigo. Romero parou em Clever e depois no travessão. Teve ainda o chapéu de Renato Augusto em Conca, seguido de um chute que por muito pouco não entrou. Empurramos o Fluminense para trás, tivemos competência para isso e merecia ter virado o jogo pelo que apresentou. O Corinthians completou 3 partidas sem vencer, mas pelo menos se manteve no G4 com o empate contra o Fluminense. O problema é que está cada vez mais difícil brigar pelo título. O Timão está 10 pontos atrás do líder Cruzeiro. Eu acho que é muito cedo para falar em definição do campeonato, embora o adversário que está liderando está fazendo com competência, está perdendo poucos pontos. Mas em relação ao campeonato acho que é um pouco cedo. Até em relação ao G4 também é. A distância para o Cruzeiro, no entanto, poderia ser menor. Pelo menos é essa a opinião da diretoria do Corinthians. O presidente Mário Gobi apareceu na zona mista para reclamar da arbitragem. Está ficando muito estranho a quantidade de erros em desfavor do Corinthians. Vou falar com o presidente José Maria Marim, com o presidente Marco Polo, com o presidente da comissão de arbitragem, porque assim fica difícil seguir na competição. Contra o Fluminense, o Corinthians foi beneficiado pela anulação do gol marcado por Henrique, que estava em condição legal. A reclamação corintiana se concentrou na dividida do goleiro Clever com Luciano, lance polêmico em que o Timão queria a marcação do pênalti. A perna do Luciano, ela está toda esfolada com o cravo da chuteira do goleiro do Fluminense, que além disso deu um murro na cabeça dele. Quem pegou na bola primeiro foi o Luciano. Além dele ter invertido faltas e etc e tal. Então, eu estou muito triste. Eu estou no fim de mandato. Eu não mereço isso.
Que há uma má vontade com o Corinthians, não há dúvida. Só o Corinthians paga impostos e todo mundo deve. A suspensão do Petros foi uma coisa vexatória. Mas com relação à arbitragem, eu acho que é toma lá da cá. Eu não teria dado pênalti a favor do Fluminense, mas houve um gol mal anulado. Eu teria dado esse pênalti no Luciano. Há quem não concorda com isso. Eu acho que a arbitragem nem tanto, mas que há uma má vontade com o Corinthians no todo, sem dúvida. Talvez porque o principal opositor da CBF tenha sido o ex-presidente André Sanches. Pode ser. Levando em consideração o jogo de ontem, Flávio, eu acho que a reclamação, ela não cabe. Assim, a arbitragem foi ruim, isso eu acho que acerta. Mas o Corinthians não foi o maior prejudicado. O gol do Fluminense foi legal, quer dizer, o gol do Henrique. Então, quem deveria reclamar também é o Fluminense. Reclamou quer dizer. também. Pois é. Então, sabe, e aí quando você vê a reclamação, você olha só para o próprio umbigo, né? O pênalti que não foi marcado, o pênalti do Gil eu também acho que não existiu, acho que houve o pênalti no Luciano, mas o Fluminense também teve um gol legal anulado. Então, dá na mesma. Se você levar em consideração os erros da arbitragem, o resultado seria o mesmo. Quer dizer, então, não dá para o Corinthians se fazer de vítima pelo que aconteceu ontem, porque ele foi prejudicado, mas também foi beneficiado. Outra coisa, o que o Corinthians precisa é jogar mais. O primeiro tempo do Corinthians foi triste. O segundo tempo, aí já houve uma melhora. Não dá para você levar, aceitar um time como o Corinthians jogando só na base da ligação direta. Tem que botar a bola no chão. É a referência da Copa do Mundo, né? Não sai, não tem jeito. Bom, em Florianópolis, o São Paulo ficou no empate com o Figueirense e acabou caindo para a terceira posição na classificação. Veja os gols. O São Paulo visitou o Figueirense em Florianópolis e saiu atrás no placar. Cleiton deixou Giovanni Augusto na cara do gol. O atacante tentou um toque por cima e Rogério Ceni esticou o braço para defender. No rebote, o camisa 10 catarinense levou a melhor, 1-0 Figueirense. Na segunda etapa, aos 31 minutos, Osvaldo foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti para a equipe paulista. Rogério Ceni cobrou e deixou tudo igual no Orlando Scarpelli. E ficou nisso. Figueirense 1, São Paulo também 1. Se você considerar as circunstâncias do jogo, o resultado não foi ruim. São Paulo teve até um jogador expulso no final. Por outro lado, considerando a distância que abriu o Cruzeiro, a gente vai mostrar os gols da rodada daqui a pouquinho, a diferença hoje do Cruzeiro para o São Paulo é de 9 pontos. Não, mais. Não, 9? 12, né? Não, 10 pontos é a diferença do Corinthians e 9 pontos do São Paulo. É isso? Eu não sei que eu 3 rodadas. É bom, de qualquer forma, 3 rodadas. Não, eu acho que é uma diferença que dá para tirar, claro. Ainda mais levando em consideração o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. 12 é dos 4. Dos 4, do Fluminense. Ele estaria na Libertadores com 12 pontos de vantagem. Exatamente. E o São Paulo tá falhando muito mesmo, tá muito irregular. Pelo custo do São Paulo, deveria estar jogando bem mais do que está jogando também. Bom, o Santos tropeçou no Maracanã, perdeu do Botafogo por 1-0 e caiu para a 11ª posição com 23 pontos em 18 jogos. Veja o gol. No Maracanã, o Botafogo derrotou o Santos pelo placar mínimo aos 17 do segundo tempo, após cobrança de escanteio. Daniel pegou a sobra e marcou um golaço para a equipe carioca. Na vitória, o Botafogo se distanciou da zona do rebaixamento. E mais 6 jogos deram sequência à 18ª rodada do Brasileirão. No estádio Couto Pereira, Coritiba e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. No Mineirão, o líder Cruzeiro ganhou mais uma, chegou aos 42 pontos e abriu 8 de vantagem do Internacional, segundo colocado. Confira os gols do final de semana. No Mineirão, o Cruzeiro levou um susto logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Dedé da Chapecoense arriscou de longe um chute despretensioso e Zezinho desviou para o gol. 1-0 para a equipe catarinense. Na volta do intervalo, a Raposa foi para cima e fez 3 gols em 12 minutos. Aos 4, Léo marcou de cabeça e deixou tudo igual. Logo no ataque seguinte, veio o gol da virada. Em mais um cruzamento na área, Marcelo Moreno também de cabeça fez 2-1. 6 minutos depois, foi a vez de Alisson aproveitar o rebote e ampliar. 3-1 Cruzeiro. Aos 24, a Chapecoense diminuiu com Bruno Rangel, que não marcava há 10 jogos. Mas o atacante nem teve tempo para comemorar, porque no minuto seguinte, o Cruzeiro fez o 4º gol. De novo ele, Marcelo Moreno. E terminou assim Cruzeiro 4, Chapecoense 2.
O Sport recebeu o Criciúma na Ilha do Retiro e Neto Baiano abriu o placar aos 4 do segundo tempo. 2 minutos depois, Cortez vacilou e Felipe Azevedo deu o ótimo passe para Danilo definir. Sport 2, Criciúma 0. O Flamengo visitou o Vitória no Barradão e venceu o 5º jogo seguido. Aos 32 da primeira etapa, Everton cobrou o escanteio e Marcelo subiu alto para cabecear. 1-0 Flamengo. 7 minutos mais tarde, após cobrança de lateral, Caio se livrou de 3 marcadores e encobriu o goleiro Paulo Vitor, 1-1. Na volta do intervalo, aos 25 minutos, Alexandro definiu a vitória do Flamengo fora de casa. Vitória 1, Flamengo 2. Na Arena, o Grêmio recebeu o Bahia e venceu. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Barcos aos 13 do segundo tempo. Juliano invadiu a área, tocou para Dudu e antes que a bola cruzasse a linha, o atacante argentino apareceu para concluir. Grêmio 1, Bahia 0. No Serra Dourada, o Goiás enfrentou o Atlético Paranaense e Eric foi o nome do jogo. Aos 39 do primeiro tempo, o atacante chutou rasteiro para abrir o placar, 1-0 Goiás. 3 minutos depois, Eric recebeu o lançamento de esquerdinha e ampliou com esse chute cruzado. Na etapa final, o Furacão ameaçou reagir e diminuiu com Cléo de cabeça. Mas a noite era do Goiás e de Eric, que marcou o terceiro dele e do time alviverde aos 38 minutos. E ficou assim, Goiás 3, Atlético Paranaense 1. O Cruzeiro se mantém na ponta porque tem uma regularidade muito grande, é um time muito bem montado e me parece que no Campeonato Brasileiro é o único com real vocação ofensiva. É um time que busca o jogo, busca os gols, não por acaso é líder, tem o melhor ataque e consegue vitórias como essa contra a Chapecoense no sábado. Muito bem, o primeiro turno está perto do fim, vamos ver como ficou a tabela de classificação após a 18ª rodada. Olha que tabela maravilhosa, gente. Vamos lá, em primeiro lugar está o Cruzeiro com 42 pontos, seguido pelo Inter, que trocou de posição com o São Paulo, 34. São Paulo em terceiro lugar com 33 pontos. Coringão, quarta colocação, 32 pontos. Fluminense em quinto, 30 pontos. Grêmio em sexto, 28. Sport 28 também, mas na sétima colocação. Em oitavo, Atlético Mineiro, 27 pontos. Flamengo em nono, 25 pontos. Atlético Paranaense, 24 pontos. 11ª colocação está o Santos, com 23 pontos, seguido pelo Goiás. Na sequência vem o Botafogo. 14ª colocação, Figueirense. 15º, Chapecoense. O Palmeiras continua fora da zona do rebaixamento, mas na 16ª posição com 17 pontos. E aí, na Z4, Criciúma, 17º lugar com 17 pontos, Coritiba 16, Bahia 16 e em 20º lugar, Vitória com 15 pontos. Bom, o segundo comando da era Dunga na seleção brasileira vai começar. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o embarque de parte da delegação que saiu de São Paulo e se juntou com o restante do grupo para 2 amistosos nos Estados Unidos. No novo ciclo da seleção brasileira, o técnico Dunga foi o primeiro a chegar no embarque para Miami. Serão os primeiros jogos após o fracasso na Copa do Mundo, contra Colômbia e Equador. Acho que é um começo, um trabalho, vamos conhecer o grupo, dar oportunidade a novos jogadores e como é o início do trabalho, é muito importante a observação. O técnico Dunga foi obrigado a realizar 2 alterações na lista de última hora. Foram cortados o lateral esquerdo Alexandro do Porto e o atacante Hulk do Zenit. Em seus lugares foram convocados Marcelo do Real Madrid e a grande novidade na lista, Robinho do Santos. Uma experiência, convivência em grupo, é um grupo novo, tem que trazer algumas referências, alguns jogadores que têm experiência internacionais de jogos, sabem das dificuldades, então vai nos ajudar bastante nesse trabalho. Será uma seleção com atletas jovens. Um exemplo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Ricardo Goulart. Eu fico muito feliz pela primeira convocação, as chances da minha vida, né? Sempre sonhei estar na seleção, hoje, graças a Deus, fui convocado, então espero aproveitar da melhor maneira possível. O colega de Cruzeiro, Everton Ribeiro, é outra novidade do time celeste. Tudo ajuda, né? Time bem, eu mantendo em alto nível, então vou confiante, estou bem preparado para estar podendo ajudar a seleção. O zagueiro Gil é outra cara nova na lista e ao lado de Elias representa o Corinthians. Ambos irão desfalcar o timão na sequência da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Foi formado um grupo aqui,
Sabíamos que dessas dificuldades que aconteceram no meio do caminho, mas quem está lá na quarta-feira, no domingo, vai dar conta do recado. Claro que a gente fica triste, a gente queria estar junto com os companheiros, poder ajudar, mas sabemos e temos total confiança em quem vai entrar também poder fazer o melhor. É ruim para os clubes, só que o treinador da seleção também conta com jogadores que atuam no Brasil, então acho que tem que pensar uma forma melhor para adaptar isso daí, e nem a seleção perder e nem os clubes. Bom, o trabalho tem que recomeçar, mas é vergonhoso, né? Vergonhoso porque o calendário faz com que os clubes se ferrem. O Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart são uma base importante do Cruzeiro. O Corinthians vai perder Elias, Lodeiro, Gil, o Guerreiro. Quer dizer, e quem paga os salários? Os clubes. E o campeonato não para. É vergonhoso que isso aconteça, mas lamentavelmente os clubes não se impõem. Não. É um vexame, uma vergonha. E a CBF, ela dá um tiro no pé. Né? Porque ela mata. Ela quer ganhar dinheiro com a seleção. É lógico. E ela mata o principal produto que ela tem no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro começa sem marketing nenhum, totalmente fora do calendário, fora do eixo. Começa em maio com os times sem definição. Você ainda parou. Parou. O Cruzeiro agora poderia ter perdido o Everton Ribeiro, que vai brigar pelo título. Quer dizer, os times perdem os seus principais jogadores. Claro, o Dunga tem que chamar. Ele tem que convocar, ele tem que montar uma seleção, que se a seleção não ganhar... Não tem muito o que fazer, né? Não tem tanto jogador assim. Pois tanto que ele perdeu 2 jogadores, chamou o Robinho, que não tem futuro nenhum na seleção, e o Marcelo, que já estava. Tem futuro. Pois então, quer dizer, levando em consideração que não foi chamado na primeira, né, corria sério risco aí de realmente não fazer parte dos planos. Vôlei, a seleção brasileira começou bem o Campeonato Mundial, que está sendo disputado na Polônia. Na estreia contra a Alemanha, vitória tranquila por 3-0, parciais de 25-21, 25-19 e 25-17. No segundo jogo, o Brasil pega na próxima quarta a equipe da Tunísia. Também estão no grupo B as seleções da Finlândia, Coreia do Sul e Cuba. Ok, vamos falar do basquete. Após bater a França na estreia e o Irã neste domingo, o Brasil enfrentou agora à tarde a seleção da Espanha, anfitriã do Mundial. E o Brasil conheceu a primeira derrota contra os donos da casa. A nossa seleção foi derrotada por 82-63. Amanhã a seleção brasileira folga e volta à quadra na próxima quarta-feira contra a seleção da Sérvia. Fique ligado, em breve começarão as votações para a 11ª edição do troféu Mesa Redonda, não é mesmo, Flávio Prado? Opa, vai escolhendo o seu time, vai selecionando seus jogadores, a festa vai ser fantástica. Na terça-feira, logo após o encerramento do Campeonato Brasileiro, nós vamos gravar a nossa festa e no domingo seguinte você estará vendo um festão e a Lux Color e a Baltec novamente estão com a gente na festa do troféu Mesa Redonda. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, as reapresentações de Corinthians e São Paulo após a rodada do final de semana. A gente já volta. Muito bem, voltamos a falar do Corinthians, que está completando hoje 104 anos. Parabéns mais uma vez aí. Beijão para toda a fiel torcida. E em meio às comemorações, o foco nesse meio de semana é a decisão para uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O repórter Felipe Boril esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. A comemoração pelos 104 anos completados nessa segunda-feira ficou mais contida. Depois do resultado do último domingo, um empate sofrido contra o Fluminense. Mas isso não vem ao caso, e sim que o Corinthians não vence há 3 jogos e a torcida já pega no pé. O torcedor sempre quer ganhar, como digo, sempre quer... O torcedor sempre quer ganhar, sempre quer ver a gente bem. Eles têm todo o direito de reclamar quando um jogador ou o time não está bem. A verdade é que o time precisa se encaixar dentro de campo e a desculpa terá que mudar se a classificação da Copa do Brasil não vier. Nesta quarta-feira, o Timão dá uma pausa no objetivo de correr atrás do Cruzeiro e volta as atenções para reverter o resultado da semana passada contra o Bragantino. Temos a obrigação de poder classificar, porque, como te digo... A obrigação é nossa de ganhar, estamos com nossa torcida em nossa casa. Por isso, sabemos da nossa responsabilidade. Vamos descansar para chegarmos bem à partida. Para poder chegar bem ao partido. Mesmo contente com o desempenho do time, o técnico Mano Menezes terá que alterar a equipe para este confronto da Copa do Brasil. 4 jogadores irão servir às respectivas seleções.
Gil e Elias a brasileira, Lodeiro a uruguaia e Guerreiro a peruana. Ainda tem o desfalque na lateral direita. Ferrugem está suspenso e fica de fora. Por isso, quem entrar terá que dar conta do recado. Muita falta porque são jogadores de muita qualidade. Eles fazem muita falta, até porque os jogadores são de nível de seleção. Obviamente não estarão aqui, mas os que estão vão ter que mostrar as qualidades de poder seguir adiante. Temos jogadores experientes no plantel. Agora vamos nos concentrar no jogo. Com muita experiência também. A principal preocupação é com a defesa. Com a ausência de Gil, a zaga poderá ser formada por Anderson Martins e o jovem Felipe. Desde que Kleber deixou o Corinthians, a defesa não se encaixou. Sofreu gols nas últimas 6 rodadas. Até lá, o treinador corintiano terá que resolver esse problema. E não é. O Kleber tá fazendo falta pro Corinthians, a coisa tá feia, hein? Mas ele não fez falta nem pra Ponte Preta, pô. Que é isso? Tá de brincadeira. Ponte Preta também você não quer comparar, né? Não devia ter falta. Se ele fosse importante, ele teria feito falta pra Ponte. Não fez falta nenhuma. Mas nada, pelo contrário, melhorou muito o ambiente. Mas no caso do Corinthians, acho que... Eu acho que é o todo. É o encaixe. Isso aí. Acho que é o encaixe. Porque, pelo amor de Deus, né? O Corinthians, já viu o Corinthians com tanto, já viu o Corinthians com gamarra, pô. Mas aqui... Hoje qualquer Kleber faz falta. Mas ele funcionou bem com o Gil ali. Acho que houve um encaixe. Tal. Aproveito para dar parabéns ao Corinthians. Feliz aniversário. Bom, no São Paulo, o técnico Muricy Ramalho começa a semana pensando no confronto pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana quinta-feira contra o Criciúma no Morumbi. Confira as informações do tricolor com o repórter Adriano Dolfi. Ao invés de subir na tabela, o São Paulo foi ultrapassado pelo Inter e ainda viu aumentar a distância para o líder Cruzeiro. Falta uma partida para encerrar o turno. E para o próximo jogo no Brasileirão, domingo contra o Sport, no Morumbi, o técnico Muricy Ramalho terá os retornos de Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso. Talvez do atacante Luiz Sabiano e do zagueiro Antônio Carlos, recuperados de lesão. Antes de pensar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana. O adversário desta quinta é o Criciúma, jogo de volta que acontece no estádio do Morumbi. Uma vitória simples garante o tricolor na próxima fase da competição. Então, quinta-feira vai ser um jogo muito importante para nós e a gente espera fazer um bom jogo, conquistar a vitória e a classificação. Pois é, e ainda na entrevista coletiva em Florianópolis, o treinador falou em poupar alguns atletas mais desgastados. Meia Kaká e o zagueiro Tolói foram especulados e podem aparecer nesta lista. Estou me sentindo bem. É importante, vale a pena ressaltar isso. Estou me sentindo bem fisicamente. Eu acho que fui poupado do penúltimo jogo, né? Foi importante para mim também. O Muricy sabia que eu estava com um incômodo no adutor, mas já estou 100% e tenho certeza que, independente de poupar ou não, o elenco que o nosso clube tem, que o nosso time tem, é um elenco bom e os jogadores que vão jogar, com certeza vão dar o melhor para ajudar o São Paulo. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. A diretoria do Palmeiras acertou em demitir o técnico Ricardo Gareca? Não, 60% dos votos. Bom, a Gazeta Esportiva desta segunda-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã a partir das 6 da tarde. Eu me despeço de você, Celso Cardoso. Boa noite. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Até amanhã. Tchau. Tá, a gente se vê ainda no Jornal da Gazeta. Até já.